Sabe aqueles momentos em que alguém diz a frase exata e tudo muda? Não é mágica, não são as palavras em si, mas sim o fato de tocar em uma parte do nosso cérebro que estava ansiosa para ser vista, não para ser impressionada, mas para ser reconhecida. Marian Rojas. Stapé dedicou 2 décadas ao estudo da neurociência da atração e descobriu algo que muda tudo. Não são grandes demonstrações de afeto. Não são declarações super elaboradas. São 5 frases específicas. 5 combinações de palavras que ativam sistemas cerebrais que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E quando você entende como essas frases funcionam, quando você compreende a psicologia por trás delas, você não apenas atrai pessoas, você cria um tipo de conexão que a maioria das pessoas nunca experimenta, porque a maioria está sempre tentando impressionar. Quando a atração real acontece, quando você consegue fazer a outra pessoa se sentir verdadeiramente vista. Eu vou compartilhar essas 5 frases com você. Vou explicar exatamente por que elas funcionam. E vou mostrar como usá-las sem parecer calculista ou artificial. Porque a diferença entre manipulação e conexão genuína reside em uma coisa: a intenção. E quando a sua intenção é criar um espaço seguro para a outra pessoa ser ela mesma, a mágica acontece. Eu conheci a Ana há uns 3 anos, no consultório. 34 anos. Uma profissional brilhante. Mas com relacionamentos que nunca duravam mais de 3 meses. Ela entrou na sala e a primeira coisa que me disse foi: Marian, eu não entendo. Eu faço tudo certo. Sou interessante, sou atraente, mas as pessoas simplesmente desaparecem. É como se eu fosse boa para uma conversa, mas não para um relacionamento sério. Eu pedi que ela me contasse sobre a última interação que ela teve, o último encontro. Ela descreveu um jantar, 2 horas de conversa fluida. Ela falou sobre o trabalho dela, sobre as viagens dela, sobre os gostos dela. Tudo parecia ter corrido perfeitamente. Até que não correu. 3 dias depois, uma mensagem fria. Não senti conexão. Eu perguntei uma coisa simples. Em 2 horas de conversa, quantas perguntas você fez sobre ele? Perguntas reais, não só por educação, mas genuínas. Silêncio. E então ela percebeu. Nenhuma. Porque ela estava tão focada em ser interessante. E se esqueceu de estar interessada. E aqui está o primeiro grande erro que a maioria das pessoas comete. Elas tentam atrair, mostrando o seu valor, exibindo suas conquistas, tentando provar que são dignas de atenção. Mas a atração não funciona assim. O cérebro humano não se conecta com currículos. Ele se conecta com o reconhecimento, com aquele momento em que alguém te vê, realmente te vê, e isso muda tudo. Então, essas 5 frases não são sobre fazer você parecer impressionante. Elas são sobre fazer a outra pessoa se sentir vista, reconhecida, valorizada. E quando você faz isso, quando você ativa essa parte do cérebro, você cria uma memória emocional que não se apaga. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira sem ser verdadeiramente vista. E quando elas finalmente são, elas nunca esquecem quem as fez sentir assim. Vamos à primeira frase. Como você chegou a pensar assim? 5 palavras. Parece tão simples. Mas eu vou explicar por que isso é tão poderoso, que beira o absurdo. Quando a maioria das pessoas conversa, elas ficam esperando a vez de falar. Escutam superficialmente, concordam, discordam, mas raramente fazem isso. Raramente perguntam sobre o processo, sobre como a pessoa chegou àquela conclusão, aquele pensamento, aquela opinião. E quando você pergunta, como você chegou a pensar assim? Você está fazendo 3 coisas simultaneamente, no cérebro da outra pessoa. Primeira, você valida que o pensamento dela importa, não apenas a conclusão final, mas
o caminho que a levou até lá. Segunda, você ativa o lobo pré-frontal dela, aquela parte do cérebro responsável pela introspecção, por revisitar memórias, por conectar experiências. Terceira, você cria um espaço seguro, porque você não está julgando o pensamento, você está curioso sobre a origem dele. A Ana testou isso no encontro seguinte. Um homem comentou que preferia viver sozinho, que já tinha tentado morar com parceiras antes, mas que nunca tinha dado certo. A resposta automática dela seria algo como: eu também valorizo muito o meu espaço. Ou pior ainda, você tem medo de compromisso. Mas ela se lembrou. Como você chegou a pensar assim? Ele parou. Olhou para ela de um jeito diferente e começou a contar sobre os pais que brigavam constantemente, sobre como a casa dele era um verdadeiro campo de batalha, sobre como, aos 22 anos, ele finalmente conseguiu um apartamento só dele e pela primeira vez na vida, ele sentiu paz. E como todas as tentativas de morar com alguém, traziam de volta aquela sensação de tensão constante. A Ana me disse depois: Marian, ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Porque ninguém nunca tinha perguntado como ele chegou lá. Só julgavam a conclusão. E naquele momento, quando ele terminou de falar, ela viu uma mudança nos olhos dele. Era como se ela tivesse aberto uma porta que estava trancada há anos. A psicologia por trás disso é clara. Quando você pede para alguém explicar o processo de pensamento, você ativa uma rede neural chamada modo narrativo padrão. É a parte do cérebro que constrói a história sobre quem nós somos. E quando alguém escuta essa história, realmente escuta, sem julgar, sem interromper, ela libera a ocitocina, o hormônio da conexão, e cria uma ancoragem emocional. O cérebro associa você com o sentimento de ser compreendido, e esse é um dos sentimentos mais raros e mais viciante que existem. Mas tem um detalhe crucial. Não pode ser uma pergunta tática. Não pode ser uma técnica fria. Tem que vir de uma curiosidade genuína. Porque o cérebro humano tem um detector de falsidade extremamente refinado. A ínsula anterior, aquela parte do cérebro que detecta a incoerência entre o que você diz e o que você realmente sente. E se você pergunta, como você chegou a pensar assim? Mas você não está realmente interessado. O outro cérebro sente. E em vez de conexão, você cria desconfiança. Então, a primeira frase funciona. Quando você realmente quer entender, quando você está genuinamente curioso sobre como a outra mente funciona, e quando você realmente quer saber, a pessoa sente e se abre, e a atração começa, não com a impressão, mas com o reconhecimento. Segunda frase. Isso deve ter sido difícil para você. 4 palavras que a maioria das pessoas evita, porque elas requerem algo que assusta muita gente. Reconhecer a dificuldade alheia, validar o sofrimento, sem tentar consertá-lo. Aqui está um erro gigantesco, que acontece em 90% das interações humanas. Alguém compartilha uma dificuldade, e a resposta imediata é tentar resolver, ou minimizar, ou comparar. Você acha isso difícil? Imagina o que eu passei. Ou, não foi tão ruim assim. Olha pelo lado positivo. Ou, o pior de todos. Tudo acontece por uma razão. E toda vez que você faz isso, toda vez que você tenta consertar, ou minimizar, ou filosofar, você fecha a porta. Porque a pessoa não estava pedindo uma solução. Ela estava pedindo reconhecimento. E quando você nega a dificuldade, você nega a experiência dela. E o cérebro interpreta isso como rejeição. A Ana me contou sobre um momento que mudou tudo com o homem que ela estava conhecendo. Ele mencionou que o pai dele tinha falecido 6 meses antes.
e que estava sendo muito difícil voltar à rotina. O primeiro instinto dela seria dizer algo como: ele está em um lugar melhor agora. Ou: pelo menos vocês tiveram tempo juntos. Frases que aprendemos a dizer, mas que não significam nada. E pior ainda, que invalidam a dor. Mas aí ela lembrou: isso deve ter sido difícil para você. Ele olhou para ela, olhou mesmo, e respondeu: ninguém diz isso. Todo mundo tenta me fazer sentir melhor. Mas você é a primeira pessoa que simplesmente reconhece que foi difícil. E é muito difícil. E ele chorou. Não muito, mas chorou. E Ana não tentou consertar. Não tentou preencher o silêncio. Apenas ficou presente. E aquele momento, aqueles 30 segundos de silêncio compartilhado, criaram mais conexão do que horas de conversa. Conversa para inglês ver. Por que isso funciona? O sistema límbico, a parte do cérebro que processa a emoção, está constantemente escaneando o ambiente em busca de segurança. E quando você reconhece a dificuldade de alguém, sem tentar consertá-la, você sinaliza segurança. Você diz: eu posso segurar isso com você. Você não precisa esconder. Você não precisa minimizar. Eu reconheço que isso é difícil. E você pode ser difícil na minha presença. E isso é raro. Raríssimo. Porque a maioria das pessoas não aguenta o desconforto emocional dos outros. Precisam consertá-lo. Precisam transformá-lo em algo positivo. Porque não sabem ficar com a dificuldade. E quando você consegue, quando pode reconhecer a dor sem precisar resolvê-la, você se torna uma pessoa rara, e o cérebro não esquece pessoas raras. Mas, novamente, cuidado crucial. Não pode ser uma frase decorada, não pode ser uma técnica que você aplica, porque se você diz: isso deve ter sido difícil para você, e sua energia diz: mas vamos seguir em frente. O outro cérebro detecta e desconecta. Tem que ser real. Tem que vir de um lugar de genuína empatia, de capacidade de estar presente com a dificuldade de alguém, sem precisar consertá-la. E quando você desenvolve essa capacidade, quando consegue estar presente com a dor de alguém, você não apenas atrai, você se torna um refúgio. E as pessoas não esquecem quem foi refúgio quando precisavam. Terceira frase. Eu não tinha pensado assim. Me fez ver diferente. 6 palavras. E exigem algo que a maioria não consegue fazer. Mudar de perspectiva. Publicamente. Admitir que estavam vendo de um jeito. E agora vem de outro. Por causa do que outra pessoa disse. Vivemos em uma era de certezas. Certezas de fachada. Todos têm uma opinião formada sobre tudo. E mudar de ideia é visto como fraqueza, como inconsistência. Então, as pessoas se prendem a posições, defendem, argumentam, mas raramente fazem isso. Raramente dizem: você me fez ver diferente. E quando você faz isso, quando genuinamente reconhece que outra pessoa expandiu sua perspectiva, você ativa algo profundo no cérebro dela. Um sentimento de ser útil, de ter contribuído, de ter agregado valor real, não de fachada, real. Ana usou isso em uma conversa sobre carreira. O cara que ela estava conhecendo trabalhava em uma área completamente diferente da dela. Tecnologia. Ela em psicologia clínica. Ele comentou sobre como o código é uma forma de resolver problemas humanos, e como a frustração maior dele era quando as pessoas viam a tecnologia como fria, quando na verdade era uma tentativa de criar soluções escaláveis para dores humanas. A primeira reação dela seria defender seu território, dizer que os problemas humanos não são bugs que você resolve com código. Mas ela parou. Escutou, de verdade, e percebeu. Ele tinha um ponto.
Ela realmente nunca tinha pensado na tecnologia como uma tentativa de servir à humanidade em escala. Sempre viu como algo mecânico, distante. Então ela disse: "Eu não tinha pensado assim." Me fez ver diferente. E explicou como ela sempre viu a tecnologia como algo que afasta as pessoas. Mas do jeito que ele descreveu, como uma ferramenta para resolver a dor humana em escala, mudou a perspectiva dela. Ele parou de falar, sorriu e disse: "Ninguém nunca me disse isso. A maioria das pessoas só espera eu terminar para defender o ponto de vista delas. Você realmente escutou." E ali, naquele reconhecimento, a conexão se aprofundou. Porque ela não apenas escutou, ela deixou que o que ele disse a mudasse. E o cérebro humano registra isso como uma validação profunda, como uma prova de que você importa, de que suas palavras têm peso, de que você não é apenas um ruído de fundo na vida de alguém. A psicologia da conexão aqui envolve o sistema de recompensa, o núcleo accumbens. Quando alguém reconhece que você mudou a perspectiva dela, seu cérebro libera dopamina, porque você experimentou eficácia. Você viu que tem impacto, que sua existência faz diferença. E isso cria uma associação poderosa. A pessoa associa você com o sentimento de ser eficaz, de importar, de ser visto como alguém que agrega. Mas um detalhe essencial: não pode ser manipulação. Não pode ser você fingindo que mudou de ideia para fazer a outra pessoa se sentir bem. Porque se você diz, "Eu não tinha pensado assim", mas não mudou nada, só está usando uma técnica. O outro cérebro sente a incongruência e perde a confiança. Tem que ser genuíno. Tem que ser um momento em que você realmente está disposto a mudar, a expandir, a ver de um jeito que não via antes. E quando você está, quando realmente permite que outras perspectivas te transformem, você se torna uma pessoa magnética. Porque as pessoas não querem estar com quem já sabe tudo. Querem estar com quem ainda está aprendendo, ainda está crescendo, ainda está disposto a ser transformado. Quarta frase. O que você mais gostou nisso que fez? 7 palavras. Uma pergunta que parece simples, mas que acessa algo que a maioria das perguntas não alcança. Não pede fatos, não pede resultados, pede a experiência subjetiva. Pede o que teve significado, o que tocou, o que importou. A maioria das perguntas que fazemos são transacionais. Como foi a viagem? Resposta: foi boa. Como está o trabalho? Resposta: está bem. Perguntas que podem ser respondidas com 2 palavras e que não geram conexão nenhuma, porque não acessam nada profundo, nada que importe. Mas quando você pergunta, o que você mais gostou nisso que fez? Você força a outra pessoa a ir mais fundo, a revisitar a experiência, a identificar o que realmente teve significado. E ao fazer isso, você mostra que não quer um resumo, quer a essência, quer saber o que importou para ela. Não o que deveria importar, o que realmente importou. Ana aplicou isso quando o cara que ela estava conhecendo mencionou que tinha começado a correr. A resposta automática seria algo como: quantos quilômetros você corre? Ou: vai participar de alguma corrida? Perguntas factuais, que levam a respostas factuais e que morrem ali. Mas ela perguntou: o que você mais gostou nisso que começou a fazer? Ele parou, pensou e disse algo que ela não esperava. Gosto do silêncio. Minha vida é um barulho constante. Reuniões, notificações, pessoas pedindo coisas. Mas quando corro, especialmente de manhã cedo, só existe a rua, a respiração e meus pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, consigo ouvir o que estou pensando. Não o que todo mundo está dizendo que eu deveria pensar. Ana me contou, Marian.
Naquele momento eu vi quem ele era. Não o que ele fazia. Quem ele era. Alguém que estava sufocado. E que encontrou um jeito de respirar. E eu jamais teria descoberto isso se eu simplesmente perguntasse quantos quilômetros ele corre. Quando você pergunta o que a pessoa mais gostou, você ativa a memória episódica, que é aquela parte do cérebro que armazena experiências com uma forte carga emocional. E ao ativar essa área, a pessoa revive o momento, sente aquilo tudo de novo e associa esse sentimento com você, porque foi você quem criou o espaço. Para ela acessar essa memória, para nomear o que sentiu, para compartilhar aquilo. E tem mais. Quando você pergunta sobre o que a pessoa gostou e não sobre o que ela conquistou, você está sinalizando que você se importa com a experiência dela, não com o resultado, não com métricas externas, mas sim com o que teve significado interno para ela. E isso é raro, porque vivemos em um mundo que só pergunta sobre conquistas, nunca sobre o que te tocou, o que te moveu, o que te fez sentir vivo. Então, quando você faz essa pergunta, quando você genuinamente quer saber o que a pessoa gostou, o que teve significado para ela, você se diferencia, porque você não está interessado em currículo, você está interessado na experiência humana. E o cérebro registra isso. Essa pessoa me vê, não vê só o que eu faço, vê o que eu sinto. Mas, de novo, não pode ser uma pergunta mecânica, não pode ser um checklist. Tem que vir de uma genuína curiosidade, de querer realmente saber o que importa para a outra pessoa. E quando a pergunta vem desse lugar, quando é real, cria uma conexão que respostas factuais nunca conseguiriam criar. Quinta frase. Estou aqui agora. 3 palavras. As mais simples e, talvez, as mais poderosas, porque oferecem algo que se tornou absurdamente raro no mundo moderno. Presença total, atenção completa. Você, aqui, agora. Vivemos em um estado de atenção fragmentada constante, conversando, mas checando o celular, escutando, mas pensando no que vamos dizer depois, fisicamente presentes, mas mentalmente em 1000 lugares. E todos nós sabemos como isso se sente, como é frustrante falar com alguém que não está realmente ali, que está apenas esperando a sua vez de falar. Ou pior, checando o Instagram, enquanto você tenta se conectar. E quando alguém realmente está presente, totalmente presente, você sente, não é algo sutil, é óbvio, porque a presença real ativa algo no seu corpo, no seu sistema nervoso. Você relaxa, porque finalmente não precisa competir por atenção. Você tem atenção total. Ana me contou sobre um momento em que ela finalmente entendeu o poder disso. Ela estava no 3º encontro, com um cara de quem ela realmente gostava. Ele estava contando uma história difícil, sobre uma perda. E no meio da história, o celular dela vibrou e ela sentiu o impulso, automático, de checar, porque podia ser do trabalho, podia ser urgente, podia ser importante, mas ela se lembrou. Presença é um presente. Então ela virou o celular de cabeça para baixo, olhou para ele e disse: "Estou aqui agora." Ele parou de falar, olhou para ela e algo mudou, porque aquelas 3 palavras disseram mais do que apenas "estou escutando." Disseram: "Eu escolho você, agora." Acima de qualquer outra coisa que possa estar competindo pela minha atenção. Você é o que importa. Aqui. Agora. E ele continuou, mas com mais profundidade, com mais verdade, porque ele sentiu segurança, sentiu que podia se abrir,
porque ela estava realmente ali, não dividida, não fragmentada, ali, totalmente. A psicologia da conexão por trás da presença é fascinante. Quando você está totalmente presente, quando você não está pensando no passado ou planejando o futuro. Quando você está completamente no agora, suas ondas cerebrais mudam. Elas entram em um padrão, chamado sincronização neural. E quando duas pessoas estão presentes juntas, totalmente presentes, seus cérebros começam a se sincronizar. Literalmente. As ondas cerebrais de uma pessoa começam a espelhar as ondas cerebrais da outra. E isso cria uma sensação de conexão profunda, de ser visto, de ser conhecido, de não estar sozinho. E quando você oferece isso, quando você genuinamente está presente, totalmente presente, você oferece algo que pouquíssimas pessoas oferecem, porque a maioria está tão distraída, tão fragmentada, tão presa em performance, que a presença real se tornou uma raridade extrema. E quando você oferece uma raridade, você se torna inesquecível. Mas não pode ser uma performance. Não pode ser você, forçando o contato visual, enquanto a sua mente está em outro lugar. Porque o corpo sempre revela a verdade. Microexpressões, tensão muscular, padrão de respiração, tudo sinaliza se você está realmente presente ou apenas fingindo. A presença real requer prática, requer que você treine a sua mente para estar onde o seu corpo está. E isso não é fácil, porque a mente quer planejar, quer analisar, quer se proteger, pensando 3 passos à frente. Mas a presença real exige que você solte isso, que você confie, que você esteja aqui, totalmente, sem reservas. E quando você consegue, quando você realmente está presente, a mágica acontece. Porque a outra pessoa finalmente pode ser ela mesma, sem performance, sem máscara, sem precisar competir por atenção. E nesse espaço, a conexão real nasce. Então, essas 5 frases. Como você chegou a pensar assim? Isso deve ter sido difícil para você. Eu não tinha pensado nisso, me fez ver diferente. O que você mais gostou no que fez? Estou aqui agora. Não são técnicas, são práticas de reconhecimento, de validação, de presença, e elas funcionam. Não porque são mágicas, mas porque ativam partes do cérebro, que estão famintas. Famintas por serem vistas, por serem reconhecidas, por importar. Ana aplicou essas 5 frases, por 3 meses. Não como técnicas, mas como práticas, como jeitos de estar com as pessoas. E a mudança foi radical, não. Não porque ela ficou mais interessante, mas porque ela ficou mais interessada. Não porque ela impressionava mais, mas porque ela reconhecia mais. E as pessoas começaram a se sentir diferentes perto dela, mais vistas, mais ouvidas, mais valorizadas. E os relacionamentos mudaram, não apenas os românticos, todos. Porque quando você para de tentar provar o seu valor e começa a reconhecer o valor dos outros, a dinâmica muda completamente. As pessoas não se sentem avaliadas. Elas se sentem vistas. E isso muda tudo. Mas tem um protocolo prático para você aplicar isso, sem virar técnica, sem virar manipulação. Um protocolo que Marian Rojas Estapé desenvolveu, com base nos casos que ela acompanhou por anos. Primeiro, pratique uma frase por semana, não todas de uma vez. Uma, a semana toda, em todas as conversas, não importa com quem. Colega de trabalho, família, estranho no elevador. Pratique genuinamente, estar curioso, genuinamente reconhecer,
genuinamente estar presente. Na segunda semana, adicione a segunda frase, mantenha a primeira, e assim por diante, até que as 5 frases não sejam frases, mas sim o jeito que você se relaciona, o jeito que você está com as pessoas. Segundo, antes de cada conversa, especialmente aquelas que importam, pause, respire 3 vezes e defina a sua intenção. Não para impressionar, não para conseguir algo, mas para realmente ver a pessoa à sua frente, para reconhecê-la, para estar totalmente presente. E quando você define essa intenção, mesmo antes de falar, a sua energia muda e a outra pessoa sente. Terceiro, depois de cada conversa, principalmente no começo, revise o que você aprendeu sobre a outra pessoa, não os fatos, mas a essência dela, o que realmente importa para ela, o que a move, o que a assusta. E se você não consegue responder a isso, se você só se lembra do que você disse, você sabe que ainda está no modo performance, ainda tentando impressionar, e pode recalibrar para a próxima vez. Quarto, pratique o silêncio, porque essas frases criam aberturas, e aberturas precisam de espaço. Então, quando você pergunta, como você chegou a pensar assim? E a pessoa começa a responder, não interrompa, não complete a frase, não adicione a sua história, apenas escute. E deixe o silêncio fazer o trabalho, porque no silêncio, a pessoa vai mais fundo, confia mais, se revela mais. Quinto, cuide da intenção, sempre, porque a diferença entre manipulação e conexão está aqui. Se você usa essas frases para conseguir algo, para fazer a pessoa gostar de você, para obter um resultado, é manipulação, e o cérebro da outra pessoa vai sentir, vai detectar e vai se afastar. Mas se você usa essas frases porque genuinamente quer conhecer, quer reconhecer, quer estar presente, é conexão. E o cérebro sente a diferença. Sempre. E sexto, mais importante, use essas práticas consigo mesmo primeiro. Pergunte a si mesmo, como cheguei a pensar assim? Reconheça. Isso foi difícil para mim. Esteja disposto a mudar. Eu não tinha pensado assim. Identifique. O que realmente gostei nisso que fiz? E pratique. Estar presente comigo mesmo. Aqui. Agora. Porque você não consegue oferecer aos outros o que não oferece a si mesmo. Não consegue reconhecer o outro se não reconhece a si. Não consegue estar presente com o outro se vive fragmentado internamente. Então, comece consigo. Pratique essas 5 frases, essas 5 práticas, internamente. E quando fizer isso, quando realmente fizer, a aplicação externa se torna natural, genuína, real. 3 meses depois, Ana voltou ao consultório, não como paciente, como amiga, e me contou: Marian, está acontecendo algo estranho. As pessoas querem estar perto de mim, não porque eu faço algo extraordinário, mas porque elas se sentem diferentes quando estão comigo. Se sentem vistas. E eu finalmente entendi. Atração não é sobre ser interessante. É sobre estar interessado. Não é sobre provar valor. É sobre reconhecer valor. E quando você para de tentar impressionar e começa genuinamente a ver, tudo muda. E ela estava certa. Porque essas 5 frases, essas 5 práticas, não fazem você mais atraente no sentido superficial. Fazem você criar um campo magnético, um espaço onde as pessoas podem ser elas mesmas, sem julgamento, sem performance, sem medo. E esse espaço, esse campo, é mais raro do que ouro e infinitamente mais valioso. As pessoas passam a vida inteira buscando alguém que as veja,
realmente veja. E quando você se torna essa pessoa, quando desenvolve a capacidade de reconhecer, de validar, de estar totalmente presente, você não precisa perseguir a conexão. A conexão vem até você, porque você oferece o que todo cérebro humano está desesperadamente buscando: ser visto, ser reconhecido, importar. E isso não é manipulação, não é técnica. É uma habilidade humana fundamental que a maioria perdeu. A habilidade de estar com o outro, totalmente, sem agenda, sem julgamento, apenas presença, apenas reconhecimento, apenas humanidade compartilhada. Então, essas 5 frases, use, pratique, mas não como técnicas, como lembretes. Lembretes de que a pessoa à sua frente não é um objeto a ser conquistado. É um ser humano a ser reconhecido. E quando você lembra disso, quando realmente lembra, a atração deixa de ser algo que você busca e se torna uma consequência natural de quem você está sendo. E Ana agora, 2 anos depois, está no relacionamento mais profundo que já teve. Não porque usou técnicas, mas porque se tornou uma pessoa diferente. Uma pessoa que vê, que reconhece, que está presente. E o parceiro dela. Quando perguntei o que o atraiu nela, ele disse algo simples, mas profundo. Ela me fez sentir que eu importava, não pelo que eu faço, mas por quem eu sou. E eu nunca tinha sentido isso antes. E agora não consigo imaginar a vida sem isso, sem ela. E essa é a verdade sobre a atração real. Não é sobre grandes gestos, não é sobre aparência, não é sobre status. É sobre criar um espaço onde o outro pode ser visto, totalmente. E quando você cria esse espaço, quando genuinamente cria, você não apenas atrai, você transforma. Porque a pessoa que se sente vista, realmente vista, nunca esquece e nunca quer se afastar. Então, comece hoje. Escolha uma frase, uma prática e aplique genuinamente. Em cada conversa, e observe, não o que você ganha, mas o que você oferece e como as pessoas respondem quando finalmente alguém as vê. E se você realmente aplicar isso, se usar essas 5 frases, essas 5 práticas, com intenção genuína, com o coração aberto, sua vida relacional vai mudar. Não porque você manipulou, mas porque você reconheceu. E o reconhecimento, o verdadeiro reconhecimento, é a força mais magnética, mais transformadora, mais rara que existe. E quando você oferece, você se torna inesquecível.